Boa noite. Boa noite. Eu vou fazer hoje a leitura de um livro muito especial, que é a Sofia de Jesus Cristo, a Piste Sofia. E esse livro ele traz um conhecimento muito especial para aqueles que têm dúvidas hoje. Eu vou tentar tirar um pouco das dúvidas e ler algo que realmente faz todo sentido daquilo que a religião tentou, a religião dominante tentou esconder das pessoas, que é realmente a natureza divina de Cristo, que Cristo como Senhor do Universo, ele traz tudo aquilo que as pessoas não estão acostumadas. Elas pensam que Jesus é só aquela carne, é, é só um corpo que veio, falou de amor e foi crucificado pelos pecados e subiu e está lá no céu. E nesses livros gnósticos, eles mostram Jesus totalmente diferente, um Jesus mais poderoso, um Jesus como Senhor do Universo. E ele traz todo esse conhecimento para que a alma seja salva de tudo aquilo que é o caos, que a gente chama, que é onde a Sofia, que é a mãe do universo, a Piste Sofia, ela veio e desceu e trouxe um pouco de escuridão para esse universo que era puramente luz. Então o Pai, ele é luz. O Pai, a manifestação do Pai, que nós chamamos de pleroma, é uma luz infinita, é uma luz pura. E aí a Sofia é a Barbelo, é o primeiro pensamento do Pai, vem a Sofia e ela traz esse pensamento dela por si mesma de criar uma coisa sem o pai. E aí esse ato de criar algo sem a masculinidade, sem o pai, gera a escuridão, que é a matéria, que nós chamamos de matéria. Tudo que é essa matéria aqui, nosso corpo, esse universo, essas coisas que são densas, que não são espirituais, foram criadas com a ausência do pai. Então, essa ausência do Pai fez a matéria, e o que é a escuridão? É a ausência de luz. Então, quando a gente pensa nisso, é mais ou menos aquele conceito que Einstein fala: não existe escuridão, não é que deram para Einstein falar. O que existe é a ausência de luz. Então, não existe maldade. O que existe é a ausência do Pai. Então, esse mundo mal é porque não tem o Pai. Ele é ausente do poder do Pai. Então essa ausência do pai, esse demiurgo que nós chamamos, foi criado, chama-se Adabaoth, é Nebro, Saclas, tem vários nomes para ele, e é um ser andrógeno, masculino e feminino, tem Nebro e Saclas, e eles criam 12 arcontes, 12 filhos deles, que um deles é Sabaoth, vocês vão ouvir aqui nesse livro muito Sabaoth o Bom, e esse Sabaoth foi o quinto arconte criado por ele, e quando ele viu que o pai dele, o arrogante Adabaoth, ele se acha que ele é Deus sozinho, e ele diz: eu sou Deus e não existe ninguém além de mim. E a Sofia, a Piste Sofia, olha para ele e fala: não, existe outro além de você, existe o homem, existe Jesus, existe o Pai, existe a luz acima de você. Ele peca contra a totalidade. E aí ele é lançado no caos, lançado no, vamos dizer, no Hades, por um anjo que ela envia de luz. E aí esse Sabaoth, o quinto, o filho dele, se arrepende, ele vê o poder da Sofia e se arrepende. Aí ela eleva ele para o sétimo céu. E aí ela coloca ele acima dos irmãos deles, dos outros arcontes, e até acima do pai dele. E aí o que ele faz realmente é trazer esse conhecimento do, do pai. E aí a Sofia, ela ensina para Sabaoth o que existe acima do sétimo céu, que é o lugar que ele está, que é no oitavo e no pleroma, e ela deixa a sua filha dela Zoe junto com ele, e o anjo da vingança que ela deu para prender Adabaoth, ela coloca na esquerda. Por isso que chamamos a esquerda injustiça e a direita justiça, e aí ela deixa isso e começa a ensinar para ele. Então tudo que depois ele cria aqui nesse universo é uma cópia daquilo que está nos céus do Pai, naquilo que está no pleroma. Pleroma é o universo, são as emanações do Pai acima do nosso universo do caos, que é essa matéria. Então eu vou ler aqui esse livro Piste Sofia e vou trazer para todos vocês uma explicação. Aqui eu já vou começar do meio do livro, não é
É um livro muito grande, depois se vocês quiserem tem o link na página do perfil, quem tiver interesse, tem o link. Aí lá tem a Bíblia Gnóstica Proibida que eu criei, que eu juntei todos os livros que eu tinha. Tem também no Kindle, tem em PDF. Eu vou tentar, vou fazer ele impresso mais para frente, mas por enquanto não tem. Quem quiser impresso, tem vários livros que vocês podem comprar separados, não tem todos, tá? Tem um livro que foi um dos primeiros que eu li, chama Os Apócrifos, os Proscritos da Bíblia. É uma coleção de 4 livros, aí vai ter vários livros para vocês lerem, não só gnósticos, mas também dos judeus. E aí tem também a Biblioteca de Nag Hammadi, que é esse livro aqui, que ele é um pouco mais caro, mas tem 52 livros somente, que são os que foram encontrados em Nag Hammadi. Eu coloquei vários outros que eu tenho, e aí então a gente começa o estudo, é bom para vocês começarem a entender. Eu coloquei numa ordem que dá para todos entenderem bem fácil. Então eu vou ler aqui o livro Pitch Sofia, para não enrolar muito, não explicar muito, e está sendo gravado para depois eu postar no canal do YouTube e também no TikTok, eu vou postando as partes, tá? Então aqui Jesus respondeu dizendo: também a ti, João, ordeno que expresses a solução das palavras que o meu poder luz profetizou através de Davi. A graça e a verdade encontram-se, e a virtude e a paz beijaram-se uma à outra. A verdade brotou da terra, e a virtude olhou para baixo do céu. Então Jesus, para João aqui, sempre para os discípulos, ele traz um salmo, traz alguma informação que veio do poder dele e falou através da boca ou da escrita de Davi ou de Salomão, de algum salmo. E aí ele pede para João, o discípulo que ele mais amava, explicar. Então aí João respondeu dizendo: isto é o que tu nos disseste anteriormente. Vim da altura, entrei em Sabaoth, o bom. Então ele veio da altura, veio do pleroma do Pai, e ele entrou no 7º céu, no céu de Sabaoth, o bom, que foi aquele que se arrependeu, que eu expliquei agora há pouco. E abracei-o, poder luz que nele há. Então ele veio para Sabaoth, e aquele poder luz que estava com ele, que veio da Sofia, ele abraçou. Assim, pois, graça e verdade encontraram-se. Tu és a graça. Então aqui João começa a explicar aquela frase. Ele fala: tu és a graça. Tu que foste enviado das regiões da altura, através do teu Pai, o primeiro mistério que olhou o interior, e onde te enviou para que tivesses piedade do mundo inteiro. A verdade, por outro lado, é o poder de Sabaoth, o bom, que em ti se enlaçou, e a quem puseste à esquerda. Tu, o primeiro mistério, que olhou para o exterior, e o pequeno Sabaoth, o bom, tá vendo que ele chama o pequeno Sabaoth? Porque os arcontes são tão pequenos comparados a Jesus, comparados à grandeza do Pai, a imensidão, imensurável grandeza do Pai. E ele fala: o pequeno Sabaoth, o bom, tomou-a e pô-la na matéria de Barbelo, proclamando o concernente às regiões da verdade, a todas as regiões daqueles que estão à esquerda. E essa matéria de Barbelo é então o que atualmente é teu corpo. E quanto à virtude e à paz que se beijaram uma a outra, a virtude és tu. Então ele fala: a virtude és tu, que trouxeste todos os mistérios através do teu Pai, o primeiro mistério, que olhou para dentro, e batizaste este poder de Sabaoth, o digno. Tu és aquele que foi a região dos regentes. Eles deu os mistérios da altura, tornando-os então virtuosos e bons. Então Jesus, ele não só veio para nós, não só veio para trazer a luz para nós humanos, mas também para os regentes desse universo. Então até os arcontes, alguns arcontes que se arrependem, eles podem retornar e alcançar o poder do Pai, que é a luz, e não ficar na escuridão, do Pai deles, de Adabaoth. Aí ele fala: a paz é, por outro lado, o poder de Sabaoth, que é a tua alma. Então a alma de Jesus era o poder de Sabaoth, a qual entrou na matéria de Barbelo, que a matéria de Barbelo, da mãe, é o corpo, que veio através dela sem o Pai. Isso é a matéria.
Assim, pois, os regentes dos 6 aeons de Abraoth fizeram a paz com o mistério da luz. Então, os 6 aeons de Abraoth é os que ficam abaixo de Sabaoth. E a verdade que brotou da terra é o poder de Sabaoth, o bom, que saiu da região da virtude, que jazia fora do tesouro da luz, e que veio à região daqueles que estavam à esquerda, e entrou na matéria de Barbelô, e proclamou os mistérios da região da verdade. A virtude, por seu lado, que olhou para baixo do céu, és tu, o primeiro mistério que olhou para o exterior, para baixo. Tu que saíste dos espaços da altura com os mistérios do reino da luz. E tu que desceste nessa veste de luz, que recebeste das mãos de Barbelô, a vestimenta, que é Jesus, nosso Salvador, e na qual desceste sobre ele como uma pomba. Então sempre eu explico nos meus vídeos, nos livros, quando Jesus estava lá com João Batista, ele é batizado, aquele corpo de Jesus, o Jesus humano, ele recebe o poder com o Espírito Santo. Aí quando desce o Espírito Santo, desce o 7, que é o Salvador. Então esse Jesus, o Cristo ungido, essa vestimenta desceu, na qual ele desceu como uma pomba, como alguém que entrou dentro dele. Por isso que ele começa a fazer milagres, começa a fazer outras coisas que ele não fazia anteriormente, porque ele recebe esse poder. Então o que nós devemos buscar é receber essa vestimenta espiritual e é receber esse poder espiritual de Jesus. Por isso que ele fala, aquele que crer em mim fará as obras maiores que eu, aquele que tiver o meu espírito, aquele que receber. Ele fala para os discípulos, vocês agora não têm o Espírito Santo, ele está com vocês, mas ele vai estar dentro de vocês. Então ele falou, depois no Pentecoste, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que do alto vocês recebam o Espírito Santo. Então você receber essa luz é obrigatório para você ser gnóstico. A gnose vem através da Sofia, através da Barbelo. Então você recebe, por isso que no Pentecoste fala, surgiu línguas de fogo, surgiu uma manifestação de poder mesmo. Então você tem que ser batizado com o poder e com o Espírito Santo. E esse poder é isso que eu acabei de explicar, tá? Gente, curta a live, compartilha aí com quem vocês gostam, que eu tô fazendo mais tarde hoje, mesmo cansado, eu falei, vou fazer, porque tem muita gente que tem dúvidas, sempre pergunta aí, eu tenho que parar um pouco para ajudar vocês e ensinar vocês e tirar as dúvidas. Podem escrever aí nos comentários, quem tiver dúvida, pode... Aqui é algo que a gente... É bem democrático, o gnosticismo não é algo que eu seja um mestre ou seja melhor que vocês. Eu estou compartilhando e lendo um livro que eu encontrei, que Deus me fez ler e aprender um pouco, ele me dá a graça de ter um pouco desse conhecimento, mas quem tiver outras explicações do que acha que é, pelo que eu ler, pode explicar aí, pode... Eu não sou o dono da verdade, é Jesus que é a verdade, e cada um ele dá uma revelação diferente. Então aqui é um espaço aberto para quem quiser comentar, quiser falar um pouco, pode trazer esse conhecimento aí, até eu gosto que agrega muito, tá? Então quem quiser ler, vou continuar lendo e aí eu vejo sempre se tem alguma pergunta, se tem algum comentário do que eu estou lendo, tá? Então ele fala, a virtude por seu lado que olhou para baixo do céu és tu, o primeiro mistério que olhou para o exterior, para baixo, tu que saíste dos espaços da altura com os mistérios do reino da luz. E tu que desceste nessa veste de luz, que recebeste das mãos de Barbelo, a vestimenta que é Jesus, nosso Salvador, e na qual desceste sobre ele como uma pomba. E sucedeu então, quando João disse tais palavras, que o primeiro mistério que olhou para o exterior lhe disse, falaste bem, João, meu amado irmão. Você vê que aqui eles chamam Jesus do primeiro mistério. Então eles já falam para Jesus que ele é o primeiro mistério, sempre eles colocam Jesus como o primeiro mistério. Então é bom vocês, todos que buscam o Salvador, entender as palavras de Cristo, sempre entender que ele é o primeiro mistério. Não existe outro, não existe ninguém além dele. Ele é aquele que nós adoramos, que está conosco. Então todos vocês têm que buscar a salvação através de Jesus. Não existe outro.
Tem pessoas que falam para você, agnóstico não é cristão, não acredita em Jesus Cristo. Isso é mentira. Nós acreditamos mais do que todo mundo, tá? Nós gnósticos acreditamos muito mais. Nós acreditamos que Jesus, ele é mais poderoso que todo, que qualquer Deus de qualquer universo. Então nós não acreditamos em Jesus só como um profeta que veio aqui, ou como só o Filho de Deus que veio resgatar você pelos pecados para ir para um paraíso, para um céu, para você ficar ali quietinho, falando com animais ao mesmo tempo, que como se estivesse falando com um leão e eles não te mordessem, não. O conhecimento gnóstico é você entender que Jesus é a energia e a luz que faz todo o universo que nós vivemos e todos os outros universos que estão acima desse existirem. Tudo que move isso, todo esse poder que faz um átomo ficar ligado, os elétrons, toda essa física quântica que hoje nós conhecemos, tudo isso para nós é uma parte ainda do poder de Cristo, não o poder, porque o poder dele é imensurável, não dá nem para comparar com algo que nós vimos ou que nós entendemos. Então a gnose, ela sempre você vai ouvir ele falando, é o pai da luz, você vai ouvir agora que eu vou ler ele falando que ele se torna um raio de luz. Então é uma coisa que para a época, há 2000 anos atrás, alguém falar, olha, você vai se tornar um raio de luz. Vai vir um poder e você vai virar um raio de luz e vai subir para o céu e nenhum arconte, nenhum poder vai poder te deter. Então, tipo, isso era loucura para a época. Por isso que mandaram queimar esses livros, por isso que mandaram matar os gnósticos, porque nós acreditamos, e eles acreditavam há 2000 anos atrás, há 3000 anos atrás mais, que já existe a gnose, de Platão também. Platão, aquele mito da caverna de Platão, aquilo é gnose. A gnose vem de muito tempo atrás, não só através de Cristo, vem dos egípcios, tem nos sumérios, tem tudo, que a gnose é o conhecimento divino, é você ultrapassar esse pensamento ordinário de achar que o mundo foi criado em 7 dias e a Terra é o centro do universo. A gnose tira a Terra do centro do universo e explica que existem milhões e milhões de mundos, existem milhões e milhões de galáxias, de cosmos, e que nós não somos nada, nós somos pó, e que é o que é algo, é nosso interior, que é uma luz, que é essa luz, essa centelha de luz, que tem a mesma natureza que está nas estrelas, que tem a mesma natureza que está no universo, numa nebulosa, lá criando estrelas até hoje. Tem alguns livros, hoje eu estava lendo o Evangelho de Judas, que é o livro mais criticado. Eu vou colocar ele no meu livro, que não tem ainda, eu vou fazer um segundo volume, incluindo ele a paráfrase de 100. E tem um Evangelho Secreto de Marcos também, que esse eu não li ainda, eu vou pegar, vou comprar ele, vou ler e vou colocar. E aí nesse de Judas, ele explica a criação de uma forma que, quando você olha, você pensa assim, não, isso é o que a ciência explica. Porque ele fala, uma nuvem, existe o espírito invisível, o poder, a energia, ele cria uma nuvem. E aí essa nuvem, como se fosse uma nebulosa que cria estrelas, ele fala, e essa nuvem, ela cria dentro dela astros, e ela vai gerando astros. E o que a ciência fala? Que primeiro existe uma nebulosa, e aí veio o hidrogênio, veio tudo que foi se formando, aí criou uma nebulosa que começou a criar estrelas, criar estrelas e formando estrelas, e depois formando planetas, e depois formando buracos negros, e aí volta para... Aí a estrela vira um buraco negro e volta. E tudo isso está escrito na gnose de outras formas, mas eles falam isso, ele fala que cria cosmos e vai fazendo. Então é muito, muito mais legal e muito mais, não só legal, mas muito mais racional do que você falar, olha, Deus criou o céu e a terra, e aí existe água. E ninguém fala como existiu a água, ele explica aqui como existe a água, que a água... E como existiu a água? Porque o Espírito se movia entre as águas, aí vai, e no sexto dia, quinto dia, cria os animais, aí depois cria os homens, e aí depois cria... Então é uma coisa tão simples para uma coisa que nós sabemos que é algo tão complexo que não tem resposta. Então eu tento hoje trazer para todos esse conhecimento, e quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Esse é um conhecimento que foi perdido, escondido por 2000 anos, e hoje nós somos felizardos, abençoados de ter
a possibilidade de ler, de ouvir, porque 100, 200 anos atrás ninguém tinha essa possibilidade. Esses livros estavam em cavernas escondidos. E se não fosse a graça de Deus, eles não teriam sido encontrados. Depois da Segunda Guerra Mundial, que começou a ser encontrado, depois de 1945. Então eu acho assim, na minha opinião, você não é obrigado a acreditar, ninguém é obrigado a acreditar no que eu acredito, mas você é obrigado a ler e a decidir por si mesmo, sabe? Pô, eu tenho essa visão aqui, ó, tem a Bíblia. Aí eu tenho esse livro aqui, ó, que estava perdido e ele tem mais coisas que a Bíblia, porque o Novo Testamento tem 27 livros. Esse livro aqui, a Biblioteca de Guerra Mar, tem 52 e muito mais páginas e muito mais conhecimento. Então você se contentar e falar, eu conheço Deus só por isso daqui, e falar isso daqui é tudo sobre Deus, seu Deus está limitado a isso, a um livro. E o Pai, para mim, ele é ilimitado, não só nesse livro, não só nesse aqui, eu comprei esses dias do Zecharia Sitchin sobre os Anunnakis, os Sumérios, que eu leio tudo. Então eu não fico limitado só nos livros gnósticos, só eu não vejo todos os livros. Já li o Bhagavad Gita, já li os livros dos budistas, do Dhammapada, já li os Sutras, Sutra do Diamante, vários livros. Quem é? O Clayton falou, quando você morrer vai saber a verdade toda. Sim, todo mundo, só quem morreu e voltou, que é Jesus Cristo, que veio e pode trazer para nós o que realmente é a verdade. Então por isso que eu sigo ele. Mas quando eu morrer, eu já saberei, mas eu já morri. Essa é a ideia. Eu já morri para esse mundo, eu já renasci e ressuscitei em Cristo. Então nós gnósticos, nós acreditamos que nós renascemos no Espírito. Então quando você nasce de novo no Espírito, você passou da morte para a vida já. Se você fala de morrer, você está falando de morrer esse corpo aqui, mas eu não sou esse corpo físico, essa matéria de barbelo que nós falamos. Então eu já morri para esse mundo, já morri nessa matéria e eu sou uma luz imortal. E é esse o ponto, tá? Então eu sei a verdade e essa é a verdade. E pode falar. E sucedeu quando João disse tais palavras, que o primeiro mistério que olhou para o exterior lhe disse, falaste bem, João, meu amado irmão. O primeiro mistério, aqui quando falar primeiro mistério é Jesus, tá? O primeiro mistério continuou dizendo de novo, ocorreu, portanto, que o poder que havia descido da altura, ou seja, eu mesmo, que meu Pai enviou para salvar Piste Sofia do caos, porque a Piste Sofia tinha descido, ela criou o Demiurgo, mas o Demiurgo e os arcontes, eles pegaram uma parte do poder dela e prenderam ela aqui no caos. E aí Jesus que veio resgatar ela como Salvador. Por isso que ele é o Salvador. Do poder do caos e o poder que de mim saiu, e a alma que eu tinha recebido de Sabaoth, o digno, uniram-se entre si e converteram-se. E essa é a câmara nupcial. Quando tudo que está dentro de você se une, junto com o poder do Pai, com o poder da luz, aí essa é a câmara nupcial. E aí quando eu falo, você se torna uma luz perfeita, e nenhuma potência vai poder te ver ou te deter, vai ser explicado agora aqui. Que isso está no Evangelho de Filipe, mas isso é a câmara nupcial. Que dentro desse corpo, dessa matéria de barbelo, nós temos todo esse poder. O poder, a alma, a luz, que é Jesus, que é esse poder que vem da altura, a Sofia, e aí a gente consegue unir tudo isso e se tornar um raio de luz. E aí você se torna indestrutível. E ele fala, e saiu a alma que eu tinha recebido de Sabaoth, o digno, uniram-se entre si e converteram-se num só raio de luz, que brilhava excessivamente. Então ele fala que tudo isso, o poder que de mim estava, a alma, o digno, que estava aqui com Sabaoth, o digno, o poder e a alma se uniram e converteram-se num raio de luz que brilhava excessivamente. Então você percebe que o poder, que é Jesus, se une à alma que ele recebeu de Sabaoth. E essa união dos dois se torna uma luz, um raio de luz que brilhava excessivamente. E esse é o poder. É você fazer da sua casa, do seu corpo,
que é a sua casa, que é a casa do Espírito, que a sua alma se una a Jesus. Por isso que a alma é a mulher, é a esposa, e Jesus é o esposo. A alma é a noiva e Jesus o noivo. E esse poder se une à alma, e os dois se unem e se transformam numa luz. Essa é a ideia, e esse é o poder supremo aqui. E aí ele fala aqui, eu vou ler agora do Evangelho de Filipe para explicar um pouco isso, para quem não entende, para explicar um pouco essa parte da câmara nupcial, que sempre nos livros gnósticos vai falar disso, da câmara nupcial, e às vezes as pessoas confundem e pensam no sexo entre pessoas. E quando a gente é gnóstico, a gente sai desse mundo carnal. Qualquer coisa que você lê aqui não é carnal. Tem o gnosticismo de Samael Aun Weor, que é um gnosticismo que não é gnosticismo cristão igual o meu não, né, o de Cristo aqui, mas ele traz algumas coisas de outras religiões e de outras crenças, e aí eles têm uma parte da magia sexual, e eles pensam muito nesse conceito mais carnal. Eu aqui estou trazendo para vocês o conceito verdadeiro, que é o conceito espiritual, não é o da carne. É dentro do seu corpo, é a sua parte feminina, que é sua alma, se unindo ao poder masculino de Cristo e do Pai, que é o poder do Pai. E aí os dois se casam, e os dois se unem e se transformam na luz perfeita. E é isso que faz você ficar invisível para os poderes. Você fica invisível para os arcontes. Eles não veem você, eles veem Cristo. Eles veem somente a luz que está dentro de você. Essa luz que vai começar a brilhar. E aí quando você fala, Pai, revista-me com a luz perfeita, para que nenhuma potência possa me ver nem me deter. É isso que acontece. Os espíritos imundos, os demônios, os arcanjos, anjos, qualquer poder não consegue ver você. Eles não vão ver o Anderson, não vai ver você. Eles vão ver a luz. E é isso que eu vou ler aqui. A alma e o espírito chegaram à existência partindo de água, fogo e luz, por mediação do filho da câmara nupcial. Sempre fala da câmara nupcial. O fogo é a unção, a luz é o fogo. Não estou falando desse fogo que não possui forma alguma, mas do outro, cuja forma é branca, que é refulgente e belo e irradia, por sua vez, formosura. Por isso que Jesus falou, é lícito que você seja batizado na água, no fogo e na luz. Então, você tem que ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Mas não é esse fogo nosso aqui que a gente vê de queimando aqui, não. E ele fala assim, não estou falando do fogo que não possui forma, mas do outro cuja forma é branca, que é refulgente, belo e irradia por sua vez. Formosura. E ele fala, a verdade não veio nua a este mundo, mas envolta em símbolos e imagens, já que de outra forma não poderia ser recebida. Há uma regeneração e uma imagem de regeneração. É, na verdade, necessário que se renasça através da imagem. A imagem é a semelhança que está dentro de você, a imagem de Cristo, a imagem do Pai, que é a sua natureza antes de você vir. Quando o universo foi criado, a sua imagem foi criada, quando você é filho do Pai. Que é a ressurreição? O que é a ressurreição? Ele pergunta aqui. Aqui é o Evangelho de Filipe, o versículo 67. É preciso que a imagem ressuscite pela imagem. É preciso que a câmara nupcial e a imagem, através da imagem, entre na verdade, que é a restauração final. Então o que ele fala aqui é que essa câmara nupcial, que é essa união do noivo e da noiva dentro de você, tem que existir. E a imagem do Pai, o poder, que é a imagem que desceu através do Pai, vai se unir à sua alma como uma imagem se unindo através da imagem. É a imagem do Pai. Porque o Pai, ele é um espírito invisível. E para ele se manifestar nesse nosso universo, ele se olhou como se fosse num espelho. E isso é a imagem, que é o Pai. E esse é o poder da onde veio tudo. E aí esse poder gerou todos nós de uma vez, junto com o Pai, que somos os filhos do Pai, os filhos da luz. Então esse é o ponto. E aí ele fala, é necessário que a imagem ressuscite pela imagem. E é preciso que a câmara nupcial e a imagem, através da imagem, entrem na verdade, que é a restauração final. Então, somente através da verdade que você vai alcançar esse poder
de na câmara nupcial se unir a imagem com a imagem, que é o que eu estou trazendo para você. E Cristo é a verdade. E esse conhecimento que eu trago para você é a verdade, para que você busque e alcance esse poder supremo. Isso aqui é o conhecimento supremo. Você não vai encontrar isso em qualquer outra religião. Isso aqui nem religião não é. Isso aqui eu não tenho nem palavras para dizer o que é. Isso aqui não é uma igreja, isso aqui não é nada. Isso aqui é o conhecimento secreto de Cristo. Isso aqui é o conhecimento daquele que veio das alturas do universo, que criou todos os universos, todas as realidades possíveis. E você falar de uma parte dessa, não tem nem como criar uma igreja, uma religião. Isso aqui é algo íntimo, é algo que você faz sozinho no seu quarto. Não é algo que você faz com uma multidão, num templo lá de Salomão, com 10 mil pessoas e alguém falando, jogando sal grosso lá para a pessoa, você vai ganhar alguma coisa. Aqui eu não vou falar que você vai ganhar nada. Você não tem que buscar isso aqui por carro, por dinheiro, para nada. Aqui você está buscando autoconhecimento. Eu só estou lembrando você quem você é. Aqui eu não estou fazendo nada. Aqui eu estou falando para quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Para quem é da natureza do Pai, vai ouvir essas palavras e não vai conseguir passar. Você vai ouvir essas palavras, você não vai conseguir mudar, não vai conseguir ir para outro lugar, para outra live, você vai começar a queimar dentro de você uma curiosidade, aquela vontade, porque você sabe que isso é a sua natureza, que você é poderoso, que você tem o poder do Pai do Universo dentro de você. E isso é ser gnóstico. É quando você entende, você não aceita que você tem esse corpo, que você é esse corpo fraco, material, que a vida se resume a comer, dormir, a acordar, trabalhar, ter filho, morrer. Não. Você entende que você é imortal, que depois desse mundo vai haver mais e mais coisas, mais e mais universo, mais e mais vidas, e você vai viver várias vidas, e você vai viver com o Pai. Esse anseio de voltar é que você sabe onde é a sua casa, você só não sabe o caminho para a sua casa. E aí eu estou te mostrando, o caminho é Cristo. Mas não o Cristo que foi pregado na igreja, não aquele Cristo que eles falam na igreja lá, que só falou as bem-aventuranças, transformou água em vinho, curou um cego. Eles focam muito nos milagres de Jesus e não no conhecimento de Jesus. Então, quando você tem o Senhor do Universo andando na Terra e você parar para pensar somente que ele ressuscitou um morto ou que ele curou um cego, isso aí com a medicina, ou eu também não importa, eu nem lembro quem é Lázaro. Não que tire um pouco desse poder, mas ficar focado somente nos milagres ou se fez pão, multiplicar, isso era para os descrentes. Ele fazia isso só para confundir os judeus e para falar. Mas realmente o que é importante, ele sempre falou, é a verdade, é o conhecimento. Ele fala aí, conhecereis a verdade vos libertará. Mas as pessoas preferem ficar no Antigo Testamento. Na igreja elas pregam muito mais o que os profetas fizeram, que Eliseu, que Moisés fez e as leis, do que falar as palavras de Jesus, mas as palavras verdadeiras, aquelas palavras sagradas, os mistérios realmente. Então eu venho humildemente, se Deus permitiu que eu estivesse vivo hoje, até hoje, se Ele permitiu que eu tivesse essa boca para falar, permitiu que eu tivesse hoje aqui com essa saúde para falar, eu vou falar e ninguém vai me calar. Eu vou falar tudo. E ele fala assim: é conveniente tudo isto para aqueles que não apenas recebem, mas que fizeram seu, por méritos próprios, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se uma pessoa não os obtém por si mesma, tá vendo que tudo é por si mesmo? Aqui eu dou a vocês essa responsabilidade. Porque quando você vai na igreja, você coloca a responsabilidade no padre, você coloca a responsabilidade no pastor, você coloca a responsabilidade no obreiro, no outro, para orar por você. Você fala, ora por mim, pede por mim, eu quero aquela bênção. Eu quero conhecer, eu quero isso, mas não. O verdadeiro cristão é aquele que obtém por si mesmo o poder. Aqui ele fala, por méritos próprios. E ele fala, e é conveniente tudo isso, para aqueles que não apenas recebem. Não é só você receber uma palavra, ouvir eu falar aqui para você. Oi, Andréa, tudo bem?
Viu? Eu fiz uma live aí para vocês aprenderem a tirar as dúvidas. Você, tem a Vera também, fica perguntando bastante. Eu tô falando da Pista Sofia só para você. Esqueci de te compartilhar. E quando você entende isso, você não só recebe. Porque é muito fácil você sentar numa igreja todo domingo, receber a palavra. A pessoa até fala, né? Vou lá receber a palavra. E aí você recebe a palavra e recebe uma profecia ou profetada, né? Como alguém fala. E eu falo porque eu já fui assim. Eu já, quando era mais novo, era bem mais novo, eu ia para a igreja assim, com aquela ansiedade, aí Deus vai falar comigo, vai usar a pastora lá para fazer uma revelação, um pastor para vir, e você fica esperando aquela profecia, alguém fala, olha, Deus está com você, aquela porta vai se abrir, e aí a pessoa vem e fala, olha, alguém fez um trabalho contra você, mas Deus está fechando o caixão, Deus está impedindo isso, tal. E tudo isso você recebe, você fica numa coisa passiva. E aí você vai para sua casa e você depois fica a semana toda esperando, e aí acontece várias coisas e você fica, ah, preciso receber outra palavra, ou vou fazer uma campanha. Aí você pega um envelope lá, alguém fala, olha, tem um envelope aqui, ó, essa daqui da campanha da porta aberta. Você quer um emprego? Vai ter. Aí você vem, dá R$ 20, R$ 50, R$ 100, e aí na próxima semana você traz o envelope aqui e coloca. E aí a pessoa vai lá e ela quer receber. E eu já vi isso várias vezes. Eu nunca fazia, porque eu sempre, o expressão me deu a gnose, mas eu olhava as pessoas e falava assim, nossa, não, as pessoas, tem gente que faz carnê, né? Ah, faz o carnê lá para receber. E isso é receber. E ele fala, você recebe, e você recebe, ficar tranquilo ali, porque você não tem que fazer nada, você só tem que esperar o pastor, o padre te dar a bênção lá e você tá ungido, porque você recebeu de alguém. Mas ele fala, não é isso. Ele fala, para aqueles que não apenas recebem, mas que fizeram seu, por méritos próprios, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não é você, alguém chegar lá, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você recebeu e falou, olha, eu estou abençoado. Não. Aqui ele fala através do conhecimento, que é a verdade, ele fala, na verdade é necessário que se renasça através da imagem, renascer. Você tem que ressuscitar. Você morreu para o mundo, para esse corpo, para o caos, para a matéria. E você renasce através dessa imagem que está dentro de você. Ela vai renascer, porque ela está morta ali, ó. Mas você vai fazer ela renascer, o poder do Pai. E aí esse poder vai se unir na câmara nupcial, a sua alma, e a sua alma vai se tornar luz, vai se tornar um raio de luz. E essa é a restauração final com a verdade. E aí ele fala, é conveniente tudo isso para aqueles que não apenas recebem, mas que se fizeram seu, por méritos próprios, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então são os três. Isso é a trindade. Você tem que obter por si mesmo, dentro de você e para você, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vai falar o nome do Pai, eu me apodero do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu faço meu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é isso? É você se identificar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o poder. E aí ele fala, se uma pessoa não os obtém por si mesma, se você não obtém esse nome para você por si mesmo, até seu próprio nome lhe será arrebatado. Pois bem, esses nomes se conferem na unção. Lembra como eu falei que é muito importante a unção? Esses nomes, eles são dados a você na unção, se confere. Você vai ser chamado pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você obtém para si mesmo. Tem uma parte, até em Isaías, que fala na Bíblia mesmo, ele fala, acho que é Isaías 27, assim, sempre olhei essa parte, e ele fala, eu me apodero da tua força, eu faço paz contigo, Senhor. Eu me apodero do teu nome, me apodero da tua força. Eles não tinham essa noção do nome, mas você se apoderar do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo como o seu mesmo, como você se identificar e falar, Jesus não falava, eu e o Pai somos um, e você tem que falar, eu e o Pai somos um, eu e Jesus somos um, eu e o Espírito Santo somos um. Você ter esse conhecimento. E ele fala, pois bem, esses nomes se conferem na unção com o bálsamo da força.
Então era isso que eu estava falando. Você tem que se batizar com o Espírito Santo e com o poder. Você tem que alcançar isso que eu já li lá em cima. O fogo é a unção e a luz é o fogo. Não estou falando desse fogo que não possui forma alguma, mas do outro cuja forma é branca, que é refulgente e belo e irradia a formosura. E o Espírito Santo ele vem através do conhecimento, através de você pedir para o Pai enviar o Espírito Santo. E o Pai envia o Espírito Santo através do arcanjo Gabriel. E o arcanjo Miguel ele dá os espíritos para aqueles que não são os eleitos, mas o Espírito Santo dá o Gabriel dá o Espírito Santo. Então você pede também para o Pai enviar Gabriel te dar o Espírito Santo, você pede para Jesus te encher do poder da imagem do Pai, que é a verdade, para se unir à sua alma, e essa unção é quando você é ungido, aí você se torna um Cristo. Cristo vem da palavra unção, ungido. Isso é o Cristo. E ele fala, pois bem, esses nomes se conferem na unção, com o bálsamo da força, e o que os apóstolos chamavam de a direita e a esquerda, pois alguém assim não é mais um simples cristão, mas um Cristo. Você entende? Quando você alcança tudo isso que eu falei para você, todo esse poder e esse conhecimento com o bálsamo da força, a unção, e você se apodera do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não é mais um simples cristão, mas você é um Cristo. Então você é um com Cristo e você é Cristo na terra. Então Jesus te dá o poder dele. Por isso que ele falou, aquele que crê em mim fará obras maiores do que a que eu fiz, porque eu vou para o Pai, é o que eu faço. Porque Jesus fala sempre para os discípulos, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele fala, o Espírito Santo vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Tudo ele fala, eu estou com vocês, eu estou com vocês. E onde ele está? Ele está dentro de você. Ele não está aí do seu lado, você não tem que pensar, ele está do lado, ele está dentro de você. E esse é o poder de Jesus. E aqui o 68 fala assim, o Senhor realizou todo um mistério, um batismo, uma unção, uma eucaristia, uma redenção e uma câmara nupcial. Tá vendo que a câmara nupcial é a última? Então você já passou pelo batismo, já passou pela unção, espero que você já tenha recebido a unção com o Espírito Santo. Você já passou para a eucaristia, que é comer o corpo e a carne e o sangue de Jesus, que é a crisma, né? A crisma não, a eucaristia aqui. E aí essa eucaristia, para os católicos e para as pessoas é só comer o pão lá e tomar um vinho. Mas para nós gnósticos, o Espírito Santo é o sangue. E o pão é a palavra, que é o Logos. Então, para você ter essa Eucaristia, você tem que ter a palavra, você tem que ler, buscar o conhecimento da palavra. E você tem que buscar o Espírito Santo. E ter os dois é ter essa Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Jesus. E aí você se une a ele. Então, esse é o ponto. E aí ele fala aqui no 69. O Senhor disse, vim fazer as coisas inferiores como as superiores, e as externas como as internas, para uni-las todas no lugar. Ele se manifestou aqui através de símbolos. Tá vendo que é símbolo? Por isso que ele pegou o pão lá e o vinho, para mostrar que é um símbolo, mas não que é aquilo, não é o pão. O pão é a palavra. E o sangue é o Espírito Santo. E você tem que unir os dois. Um é o pão e o outro é a carne. A carne e o sangue é o espírito dele. Não é o pão físico. Jesus não fala nada de físico. Ele não vive nesse mundo nosso físico. Ele é espiritual. Eu estou explicando aqui. Eu não vou responder só a pergunta. Não, desculpa, Bidiel, que eu estou focado aqui no coisa. E essa pergunta é realmente focada muito na Bíblia. E depois eu respondo em outro vídeo que eu fizer, tá bom? Porque a gente na gnose a gente não fica focado no Gênesis dos arcontes. Então o Senhor disse, vim fazer as coisas inferiores como as superiores, e as externas como as internas, para uni-las todas num lugar. Aqui é o que Hermes Trismegisto fala na Tábua da Esmeralda. O que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está dentro é igual ao que está fora, da direita é igual à da esquerda, e tudo é uma coisa só.
Então Jesus, ele fala, o que está embaixo vai ser igual ao que está em cima. Eu vou fazer isso. E as externas como as internas, para uni-las todas no lugar. Então Jesus veio unir tudo, trazer essa união para aquilo que estava separado. Então o que existe lá no céu, ele veio fazer existir aqui na terra. Então essa união com as coisas superiores foi possível quando Jesus veio. Então quando Jesus veio lá, ele se sacrificou, o véu foi rasgado de alto a baixo como um símbolo de que as coisas de cima ficaram visíveis a nós que estamos embaixo. Então nós podemos entrar no recôndito da verdade. Então hoje nós podemos despertar a nossa imagem, renascer, ressuscitar nossa imagem e nos tornarmos nós mesmos. E podermos ser nós mesmos. Porque antes nós não podíamos, nós tínhamos que ser escravos dos arcontes, viver num mundo de ilusão, achando que nós somos presos a eles, nós somos escravos deles, nós somos escravos da carne. E Jesus veio te libertar dessa escravidão da carne, dos desejos. Porque isso, quando você se identifica com a carne, você fica preso aos desejos, à cobiça, à raiva, à inveja, ao ódio. E tudo isso são o quê? São prisões dos arcontes. Quando você se liberta disso e você começa a olhar como se você fosse outra pessoa que não o seu corpo. Você não se identifica mais, você não fala mais como se você fosse seu corpo, não fica desejando as coisas. Você mantém seu corpo, como Jesus falou, você vai ter uma túnica só, você vai dividir seu pão com o pobre, nada é seu. Quando é o amor, tudo é seu, você não fica aquela coisa de cobiça, eu tenho que ajuntar, tenho que ganhar, tenho que passar a perna em alguém para sobreviver, para conquistar, para ganhar, vou matar alguém, vou me vingar, e essas coisas todas são coisas dos arcontes. Quando nós somos gnósticos e Jesus nos liberta, você começa a olhar e ver como aquele filme Matrix. E aquele filme Matrix, os dois irmãos lá, que agora são irmãs, eles fizeram baseados em muitos mitos gnósticos e contos e também outras religiões, mas o conceito disso é muito próximo da gnose. Quando lançou esse filme em 2000, eu lembro que eu tinha 18 anos, mais ou menos, 2002, e aí eu vi umas 4 ou 5 vezes, e eu gostava porque o nome do personagem do Keanu Reeves é Mr. Anderson, e aí meu nome é Anderson, aí falava, é o filho do homem. Eu fui fazer até aula de escatologia quando eu fazia ética, para entender o filme Matrix, tinha um cara que deu aula, ele falava, Anderson é o filho do homem, aí eu falei, eita, eu sou escolhido, é o Neo que vai trazer a renovação. E aí eu sempre ficava assim, que é Anderson, que é filho de André. Anderson, e André é o homem, né? O nome. Então, e aí eu ficava assim, olhando, e aí eu pensava, nossa, é igualzinho a gnose mesmo, que eu já lia, desde meus 14, 15 anos que eu li os livros gnósticos, e eu sempre consegui identificar nos filmes esses conceitos. Porque quando você pega o filme Matrix, é como se os arcontes fossem as máquinas, essa inteligência artificial, que começa a controlar o mundo e vence todos, e prende as pessoas para sugar a energia delas, porque eles precisam de energia para sobreviver. E aí, como as máquinas precisam de energia, eles fazem os homens dormirem e ficar num estado como se fosse uma bateria. E aí eles criam um metaverso na mente do homem, um mundo de ilusão, um mundo para todos. E aí todo mundo dorme lá e gera energia para eles. E no reino dos arcontes é mais ou menos assim. Os arcontes, eles criam essa ilusão, que é esse mundo de carne para a gente, e a gente começa a viver nesse mundo. E cada vida que nós temos, porque essa vida vai sendo... Você morre e você volta, é uma reencarnação. Nós gnósticos acreditamos na reencarnação, nos livros falam da reencarnação, e essa reencarnação é isso. E o que os arcontes, esses governantes, os regentes desse universo do caos, eles se alimentam? Da alma e do medo.
Então a alma é um alimento para eles, porque a alma aqui você vai ver que ela é o poder de Sabaoth, é um poder que eles criam. Eles criam almas constantemente, mas eles criam para eles comerem, é uma colheita. É como se você semeasse uma alma e você colhesse. Aí eles semeiam porque a alma é uma energia. E aí eles, quando você morre, eles pegam a sua alma e aí o corpo eles destroem e aí depois eles jogam de novo para cá, você num outro corpo para que eles possam pegar a sua alma e se alimentar dela e renovar, porque é a forma deles terem o poder, terem mais poder, eles ficam disputando uns com os outros. Então não tem alma somente do Pai, tá? Não, do Pai vem espíritos, mas as almas, existem almas do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu, do quarto céu, que eles vão fazendo constantemente. No quinto céu, existe o arconte do quinto céu, ele faz almas e lança para cá. E o arconte do desejo, o arconte da morte. Então, cada um deles, por isso que existem diferenças entre as almas, diferenças entre as pessoas, tá? Então, isso tudo é explicado aqui nos livros gnósticos. E aí ele continua aqui. Eu vou continuar falando. Ele se manifestou aqui através de símbolos. Aqueles, pois, que dizem, há quem está em cima, se enganam, pois o que se manifestam é o que chamam o de baixo, que é esse corpo aqui. E o que possui o oculto está em cima dele. Com razão, pois se fala da parte interior e da exterior. Tá? Então você tem a parte interior do corpo e a parte exterior do corpo. Fora da qual nada há. Você tem também do mundo, todo o universo e o caos. Ele disse, meu Pai que está escondido. Jesus disse, lembra? Ele fala, meu Pai que está em secreto, ora teu Pai que está em secreto, fecha a porta do teu quarto e ora teu Pai que está em secreto. Não está escrito isso na Bíblia? Aqui ele está explicando. Então ele fala, meu Pai que está escondido, e também entra em tua habitação, fecha a porta e ora a teu Pai que está escondido. Isto é, o que está no interior de todos eles. Pois bem, o que está dentro deles é a pleroma. Então o próprio universo está dentro de você. Pleroma não é o universo, são vários universos, as emanações do Pai todo. Quando o Pai surgiu, ele se emanou em 30 universos, vamos dizer assim, mais ainda. É que eu não posso dar conta, porque minha mente é tão limitada que ela não pode contar quantas emanações do Pai. Mas tudo bem, aí nós damos esse nome pleroma, que é a plenitude. Mais interior do que ela não existe nada. Este é precisamente aquele de quem se diz, está por cima deles. Então, aquele que tem a pleroma dentro dele, que tem o Pai dentro dele, que tem o oculto, que conseguiu fechar a porta do quarto, da habitação, e orar ao Pai que está escondido e receber o Pai dentro de si, esse está acima de todos eles, acima dos arcontes, dos anjos, acima de tudo. Esse é o poder. Antes de Cristo, saíram alguns do lugar que não haveriam de voltar a entrar e entraram no lugar de onde não haveriam de voltar a sair. Mas Cristo, com sua vida, tirou para fora os que haviam entrado e pôs para dentro os que haviam saído para a morte, que haviam saído. Eu vou continuar lendo agora o livro Pistis Sophia, tá lendo de Felipe, e eu vou ler mais o Pistis Sophia agora para vocês entenderem o que eu estava falando. Então ele continuando aqui. O primeiro mistério continuou dizendo, de novo, ocorreu, portanto, que o poder que havia descido da altura, ou seja, eu mesmo, que meu Pai enviou para salvar Pistis Sophia do caos, e o poder que de mim saiu, e a alma que eu tinha recebido de Sabaoth, o digno, uniram-se entre si e converteram-se num só raio de luz que brilhava excessivamente. E chamei Gabriel e Miguel para que saíssem dos aeons por mandato de meu pai. Então Gabriel e Miguel estavam nos aeons e o pai mandou eles descerem. E Jesus que chamou. O primeiro mistério que olhou o interior e dei-lhes o raio de luz. Então eles olharam o interior. Isso tudo está falando do corpo de Jesus, tá? Olharam o interior do corpo e dei-lhes o raio de luz. Esse que brilhou quando a alma e o poder deles se uniram. E deixei-os descer ao caos para ajudar Pistis Sophia e tomar os poderes luz que as emanações do obstinado lhe tinham arrebatado, para entregá-las a Pistis Sophia.
Então, na gnose, nos livros aqui, é muito poderoso e muito maravilhoso que Jesus ele consegue estar em corpo e, ao mesmo tempo, a alma dele sair e fazer um trabalho, o espírito dele sai e vai fazer outro trabalho, e a imagem dele sai e vai fazer outra coisa, e ele pode estar em todos os lugares, porque ele é onisciente, onipresente, ele é o Pai, ele é o primeiro mistério, ele é Jesus, o poderoso, o todo-poderoso. Entendeu? Então, quem não acredita nessas coisas, fica assim, mas quem limita o Salvador? Quem limita o Filho de Deus, o Filho do Espírito Sagrado? Se eu falo que Jesus era 5 ao mesmo tempo e não era aquele corpo e ao mesmo tempo ele estava em qualquer lugar, aqui ele fala que ele vira um raio de luz. Aí Gabriel e Miguel pegam esse raio de luz, acompanham esse raio de luz e descem até o caos para salvar a Piste Sofia, que estava sendo atormentada pelo tríplice poder, pelo Yadabaoth, por tais pastores. Pastor não, eu sou um estudante, um professor. Pastor não, fala professor ou outra coisa, só professor da escola. E em seguida, quando levaram o raio de luz ao caos, ele brilhou extraordinariamente em todo o caos e derramou-se sobre todas as regiões. E quando as emanações do obstinado viram grande raio de luz, aterrorizaram-se. Tá vendo quando eu falo que quando você alcança a luz perfeita, esse raio de luz, você se torna esse raio de luz, os arcontes, o obstinado, todos os poderes das trevas, do caos, vão ter medo de você. O raio tomou delas todos os poderes luz que haviam arrebatado a Piste Sofia, e as emanações do obstinado não puderam atrever-se a tocar a luz do raio no obscuro caos, nem mesmo com os artifícios do obstinado que rege essas emanações. Então nem o Demiurgo, nem Yadabaoth, nem o que é o obstinado, puderam tocar no raio de luz, puderam nem tocar, eles ficaram aterrorizados. Então, quando você alcança esse poder na Câmara Nupcial de Cristo e se torna a luz perfeita, e a luz perfeita, se você se torna um homem perfeito com a luz perfeita, esse raio de luz, nenhum espírito imundo, nenhum demônio, nada fraco desse mundo pode. Nem arconte, nem poder pode te tocar. Mesmo obstinado, tendo conseguido tirar a luz de Sofia, arrebatar uma parte da luz dela, quando ele vê o raio de luz de Cristo, que ele alcançou da junção da alma com o poder, que é o primeiro mistério, os arcontes, nenhum deles puderam tocar nessa luz. Então, esse é o poder que eu falo lá sempre do livro de Filipe, que é quando você se reveste da luz perfeita, quando você alcança essa luz, nenhum poder pode te ver nem te deter. Então, vocês acreditam agora. Isso tudo está no livro de Sofia também. Isso é gnose. Gnose te dá o poder acima dos arcontes, acima dos principados e potestades. Isso é gnosticismo. É vida. E em seguida, quando levaram um raio de luz ao caos, ele brilhou extraordinariamente. E Gabriel e Miguel levaram um raio de luz ao corpo de matéria de Piste Sofia e verteram nela todos os poderes que lhe haviam sido arrebatados. Então eles trazem para Piste Sofia todos os poderes que eles pegaram lá do obstinado que eles tinham arrebatado dela e eles devolvem para o corpo de matéria de Piste Sofia. Esse é o que ele está explicando aqui. E então seu corpo material brilhou por toda parte, e todos os poderes, cuja luz havia sido arrebatada, recuperaram-na e cessaram de precisar dela, assim que obtiveram a luz que lhes fora arrebatada. A luz fora-lhes dada através de mim. Então foi Jesus que deu a luz, e Jesus é a luz. E Miguel e Gabriel, que haviam administrado e trazido o raio de luz ao caos, deram-lhes os mistérios da luz. Eles, a quem foi confiado o raio de luz, o qual lhes dei, e trouxe ao caos. E Miguel e Gabriel não tomaram para si mesmos a luz das luzes de Sofia, que retiraram das emanações do obstinado. Você percebe que Miguel e Gabriel, eles são anjos e arcanjos que obedecem a Jesus e o Pai,
E eles poderiam muito bem, eles tinham essa escolha de pegar a luz de Sofia para eles, como obstinado. E Adabaoth coloca assim, como se fosse o diabo, tinha arrebatado dela. E aí eles não fizeram isso, mas eles devolveram para Sofia, mostrando que eles eram servos, eles eram obedientes ao Pai, diferente dos outros. Sucedeu então que quando o raio de luz integrou em Pistia Sofia, todos os poderes que lhe haviam sido arrebatados pelas emanações do obstinado, toda ela se tornou luminosa, e os poderes luz que haviam permanecido em Pistia Sofia e que não haviam sido arrebatados pelas emanações do obstinado, rejubilaram-se e encheram-se de luz. Você percebe que parece aqui que a Pistia Sofia é como se ela fosse um universo, uma galáxia. Por isso que ele fala o corpo material. E aí ele fala, ela tinha várias luzes que não foram arrebatadas. É como se ela tivesse várias estrelas e umas foram arrebatadas por esses arcanos, por esse obstinado e os regentes, e outras não. Não pensa num corpo humano. Quando fala corpo material, não pensa em uma pessoa. Ela não é uma pessoa. Pensa num universo, assim. Um Aion, que nós chamamos. E aí quando fala assim, ela tinha várias luzes, são várias luzes como se fossem várias estrelas ou várias galáxias dentro de um enorme, de uma imensidão. Esse é o conceito do gnosticismo. Eles falam de universo mesmo. Esses livros falam de... Isso aqui está falando uma guerra no plano espiritual, mas que você pode ter essa comparação com a formação do universo, como você ter estrelas ou luzes de estrelas se movendo, ou planetas sendo criados ou sendo arrebatados por buracos negros. É mais ou menos assim. Então, esse é um conceito aqui para você pensar. Mas não é isso. É só a única forma que a gente tem para comparar. Mas é essa ideia mesmo de eles são astros, são poderes. A matéria, né, deles. E aí sucedeu então quando o raio de luz integrou em Pistia Sofia todos os poderes luz que lhe haviam sido arrebatados pelas emanações do obstinado, toda ela se tornou luminosa, e os poderes luz que haviam permanecido em Pistia Sofia e que não haviam sido arrebatados pelas emanações do obstinado, tá vendo? Emanações é como se fosse sistemas solares, assim, deles. Rejubilaram-se e encheram-se de luz, e as luzes que foram vertidas em Pistia Sofia avivaram o corpo de sua matéria, em que não havia luz, e que estava a ponto de perecer ou havia perecido, e elevaram nela todos os poderes que estavam a ponto de dissolver-se, e tomaram para si um poder-luz, e tornaram a ser o que haviam sido, e cresceram de novo no sentido da luz. Então é como se ela tivesse sido obscurecida, foi arrebatada a luz dela. O que tira a luz é um buraco negro, certo? Um buraco negro, ele faz o quê? Ele arrebata a luz. Então esse é um conceito de um buraco negro no sentido assim. Isso é o obstinado, eles ficam arrancando a luz. Só que aí Jesus vem e tira esse poder dele e devolve toda a luz que foi arrebatada para Sofia, para o universo da Sofia, que era só para o nono céu. E aí é isso que eles trazem. Então ela ainda ficou uns poderes com ela e todos os outros que foi arrebatado, Miguel e Gabriel devolvem para ela. E todos os poderes de Sofia se conheceram mutuamente mediante o meu raio de luz e foram salvos através da luz desse raio. E o meu raio de luz, quando retirou das emanações do obstinado as luzes que elas tinham arrebatado a Pistia Sofia, verteu-as nela e, girando sobre si próprio, saiu da profundidade do caos. Tá vendo? Ele ficou girando sobre si próprio, e girando sobre si próprio, ele saiu da profundidade do caos. Então ele estava aqui no caos. O caos é esse nosso universo, tá, gente? O caos não é o inferno lá embaixo, lá. O caos é esse universo e ele, dentro desse universo, ele vai girando e vai saindo para o reino da luz do Pai. Quando o primeiro mistério mencionou que ocorreu a Pistia Sofia no caos, perguntou aos discípulos: compreendeis a forma como discorro convosco? Pedro adiantou-se e disse: meu Senhor, no que concerne à solução das palavras que pronunciaste,
O teu poder, luz, profetizou anteriormente através de Salomão nas suas odes. Está vendo? Ele fala as odes de Salomão. Um raio chegou e converteu-se em grande inundação. Tudo derrubou a sua passagem e retornou para o templo. Represas e edifícios não puderam resistir-lhe, nem aqueles que os tinham construído. Passou sobre a terra inteira, inundando-a. Os que estavam sobre a areia seca beberam. A sua sede foi saciada e mitigada com a dádiva vertida da mão do mais alto. Benditos sejam os ministros desta dádiva, a quem a água do Senhor foi confiada. Eles refrescaram os lábios gretados, aqueles cujo poder fora arrebatado. Alegraram-se de coração e avivaram as almas, derramando água nos seus alentos, para que não morressem. Levantaram os membros caídos e deram poder à sua sinceridade, à luz e aos seus olhos, pois todos eles conheceram a si próprios no Senhor e salvaram-se através da água da vida eterna. Deixa-me, portanto, meu Senhor, expressar com franqueza, pois teu poder profetizou através de Salomão. Um raio veio e converteu-se em grande inundação, isto é, o raio de luz derramou-se no caos sobre todas as regiões das emanações do obstinado. Então esse é o ponto central aqui do que eu expliquei hoje. Tá? Tá acabando minha bateria do celular, eu vou fazer outra live talvez no fim de semana, tá? Mas aí eu vou e mando para você, tá, Andréia? Eu esqueci eu fui compartilhando, fiquei procurando aqui, mas acabou mandando. Eu não peguei para mandar para ela. Ela sempre entra, mas é bom que vai ficar gravado. Eu vou postar, depois eu te passo o link também. Eu vou postar as lives, as coisas tudo no YouTube, que daí dá para colocar por completo e vocês veem toda a leitura no canal, tá bom? Mas eu vou começar a postar uns vídeos no TikTok de 10 minutos para poder quem quer ver mais tempo também ver, porque de 1 a 2, 3 minutos às vezes corta o raciocínio, mas 10 minutos ou 7 eu acho que dá para fechar alguns raciocínios, tá bom? Então obrigado por quem participou, por quem assistiu, eu faço isso por amor, para que todos conheçam a verdade através de Jesus Cristo. Boa noite, bom final de semana para todos. Tchau, tchau.